estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o artigo de opinião. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar o nosso tradutor Valdilson. Tudo bem, Valdilson? Vamos lá? Os objetivos: ler um fragmento de um artigo de opinião, localizar informações explícitas e implícitas. Informações explícitas são aquelas que nós encontramos diretamente no texto. Informações implícitas são aquelas que nós temos que interpretar, ou seja, que estão nas entrelinhas do texto. Inferir, ou seja, deduzir o sentido de palavras ou de expressões. Vamos ao trecho. Eugênio Cunha por uma escola instrumentalizada e sensível. O período de isolamento físico permitiu que o estudante desenvolvesse autonomia e disciplina durante as aulas remotas. De certo, a aprendizagem da nova geração de aprendentes está estreitamente ligada à autonomia. Vamos à primeira atividade. O autor faz o uso do termo isolamento físico. Na sua opinião, por que ele fez essa escolha? B. Releia. De certo, a aprendizagem da nova geração de aprendentes está estreitamente ligada à autonomia. Qual termo indica que o trecho é um fato? Justifique. Reflita então sobre essas questões e eu volto já para a gente analisar as respostas. Então, conseguiu responder as questões? Vamos lá? Aqui, por que será que o autor escolheu o termo isolamento físico no seu texto? E aqui, qual expressão, qual palavra, indica que o trecho realmente é um fato? Então, podemos compreender que o autor diferencia isolamento físico de isolamento social. Por isso, a escolha do termo isolamento físico, pois é possível que tenhamos contato social sem a necessidade de encontros físicos, como as redes sociais, por exemplo. E a questão B, o advérbio de certo possui sentido de certamente, com certeza, o que nos faz acreditar que o articulista possui essa informação por meio de estudos anteriormente realizados, ou seja, são fatos. Você sabe o que é um artigo de opinião? Costuma verificar o currículo do articulista? Pesquisa o significado de palavras e expressões que aparecem nos textos? Um artigo de opinião deve ter a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, introdução,
que é a contextualização e sua posição, ou seja, sua tese diante do tema. Desenvolvimento, que é a argumentação e contra-argumentação. E a conclusão, que é o resumo de todas as ideias. Então, essa é a estrutura de um artigo de opinião, que é um texto dissertativo argumentativo. Vamos continuar a leitura? Não se aprende apenas por memorização, mas pela capacidade de envolvimento nos mecanismos de construção do conhecimento. Por meio da resolução de problemas, pensamento reflexivo e execução de atividades. Dessa forma, as competências são melhor desenvolvidas em ambientes que estimulem a aprendizagem colaborativa. Vamos agora para a atividade 2. Releia. Não se aprende apenas por memorização. O que podemos compreender pela escolha do termo apenas? Vamos pensar um pouquinho e já voltamos com a resposta. Então, por que será que ele usou o termo apenas? Vamos lá? É possível compreender que, para o autor, a memorização também é uma forma de aprendizagem, porém não é a única e nem suficiente. Então, não é somente apenas através da memorização que acontece o processo de aprendizagem, segundo o autor. Continuando a leitura, a educação poderá ter esses matizes a partir de agora. Não há como voltar a um ensino baseado apenas na memorização. No modelo ativo, o professor propõe desafios, sugere instrumentos, estabelece a colaboração. O aluno procura soluções, refina as sugestões, estabelece sua identidade. A aula colaborativa gira em torno de quem aprende, mediando por quem ensina. A docência se materializa pela mobilização discente. Vamos aqui para a terceira atividade. Releia. Não há como voltar a um ensino baseado apenas na memorização. Você concorda com a afirmação do autor? Por quê? Então pensa lá, elabora sua resposta pessoal. E a gente volta já já conversar sobre isso.
Então, o aluno formulou sua opinião. Você concorda com o autor quando ele diz que não há como voltar o ensino baseado apenas na memorização? Vamos para a sugestão da resposta. A concordância ou não do argumento dependerá de como o indivíduo aprende. Então, cada um tem o autoconhecimento, sabe como é o seu processo de aprendizado. Se você aprende com memorização ou com outros tipos, outras formas, né, de metodologias para o seu aprendizado. Então, essa é uma resposta bem pessoal. Continuando a leitura. Que alternativas existem para tal? Como suscitar desafios para que o aprendente seja estimulado a aprender? De fato, para atingir todos os educandos, personificando as ações pedagógicas, será necessário traçar propostas e estabelecer competências individualizadas. O conteúdo poderá ser o mesmo, porém o objetivo para cada estudante deverá ser diferente em razão das condições individuais. É preciso lembrar que estamos no período de implementação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Retire do trecho um fato explícito, um fato que esteja ali comprovado, ali no texto. Eu volto já para a gente ver que fato comprovado é esse do texto.
Então, pesquisou lá no seu texto, retire do trecho um fato explícito. Vamos lá. De fato, para atingir todos os educandos, personificando as ações pedagógicas, será necessário traçar propostas, estabelecer competências individualizadas. O conteúdo poderá ser o mesmo, porém o objetivo para cada estudante deverá ser diferente, em razão das condições individuais. É preciso lembrar que estudamos no período de implementação da Base Nacional Comum Curricular. Então, aqui, neste trecho, apresenta um fato explícito, um fato que você retira ali dentro do texto, que não é necessário ali você interpretar. Continuando a leitura. Porém, o mais importante será humanizar as práticas de ensino, no presencial ou no virtual. O acolhimento de alunos e professores será o primeiro passo para as mudanças. As instituições escolares, públicas e privadas, terão que investir em seus educadores, provendo um olhar instrumentalizado e sensível. Instrumentalizado porque para ensinar é preciso conhecer. Sensível porque não há educação sem laços humanos, sem dimensões afetivas. Vamos para a atividade de número 5. Durante todo o texto, o autor faz uso de conjunções adversativas, mas, porém, essas conjunções elas expressam ideias opostas num texto, ideias contrárias que se contrastam. Qual o sentido produzido por essas conjunções no texto como um todo? Então, vamos analisar ali esses fragmentos que têm a conjunção e vamos ver o sentido delas no texto. Eu volto já já para comentar a resposta.
Então, aluno, analisou aqui a questão? Nós já vimos aqui que as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, elas são conjunções adversativas, ou seja, elas são utilizadas no texto para introduzir uma ideia contrária, um contraste, uma oposição de ideias. Vamos ver ali no texto se isso se comprova? É possível compreender que o autor fez uso das conjunções adversativas porque algumas opiniões são previsões do que se pode ser modificado no ensino. São possibilidades. A contradição seria um conselho. Isso poderia acontecer, mas para isso, então ele introduz aqui um pensamento, um contraste, uma oposição de ideias. Por quê? Porque se trata de uma possibilidade que pode acontecer. Por isso ele usa a conjunção mas. Sugestão de atividade. Aprofunde seus conhecimentos lendo outros artigos de opinião. Então, os artigos de opinião, ele tem de vários assuntos, vários temas, depende do interesse pessoal de cada leitor. Observe a estrutura e as características do texto. Você vai perceber que sim, que todos os artigos de opinião, eles são de uma estrutura de texto dissertativo argumentativo, onde o autor, que é o articulista, ele desenvolve um tema, ele apresenta sua tese, ou seja, o seu ponto de vista, ele vai usar os argumentos para defender o seu ponto de vista e ele vai concluir o seu texto, muitas vezes até dando uma sugestão e, claro, levando o leitor a ser convencido de suas ideias. Localize os argumentos utilizados pelo articulista e compartilhe com a sua turma. Então, você vai fazer uma análise, vai escolher aqui um artigo de opinião e vai fazer toda essa análise localizando os argumentos, os fatos, as comprovações que o autor utilizou para defender a sua tese, a sua opinião. E o que aprendemos neste vídeo? O artigo de opinião deve ter estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Nós vimos que tem a introdução, o desenvolvimento que tem a argumentação e a conclusão. Compreendemos o uso das conjunções adversativas, mas e porém, lembrando que são usadas para introduzir uma ideia oposta, contrária e alguns significados de palavras e expressões. Nesse vídeo nós falamos sobre o artigo de opinião. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até breve!